Olá Papi Blow, olá Mami Blow, você conversa comigo sobre garantia contratual versus garantia legal. É o seguinte, quando você faz qualquer compra, aquisição na condição de consumidor, a lei já te dá uma garantia. É aquela garantia que você assistiu nos filmetes passados sobre vício e fato. Vício, 18, fato, 12. Você tem garantia de que aquilo não vai ofender sua vida, saúde e segurança sob pena de perdas e danos. Artigo 12 do CDC. Você tem a garantia de que a sua expectativa estará protegida, sua expectativa quanto à qualidade e quantidade de produto e serviço. Artigo 18 ao artigo 20. Pois bem, então esse tipo de garantia vem da lei, o nome é garantia legal. Não depende de termo escrito, está aqui o artigo do CDC dizendo. Então não tem que assinar nada, a lei está dizendo. Artigo 3º da LINDB, muda o artigo. Artigo 3º da LINDB diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então o fornecedor não pode dizer que não sabia que você tem aquele direito. E o consumidor também pressupõe-se que ele sabe que ele tem aquele direito. Mas, pois bem, continuando. O fato é o seguinte, a loja pode te dar mais garantia. A fábrica pode te dar mais garantia. Até o entregador pode te dar mais garantia. Mas essa garantia que é dada pela vontade das partes é chamada de garantia contratual. E a garantia contratual, meu amigo, tem que ter termo escrito, tem que ter termos claros, tem que ter termos didáticos, tem que constar na garantia exatamente a extensão e os ônus, direitos e deveres, e tem que ser acompanhada de manual de instruções também didático em português. Então veja, o termo de garantia, portanto, se houver garantia contratual, é obrigatório, inclusive é crime não assinar o termo de garantia escrito quando tem garantia contratual. Sim, meu amigo, é um crime idiota, mas está lá no artigo 74 do CDC. Então veja, então temos, portanto, duas garantias. Uma que sempre vai existir, garantia legal, que não pode ser afastada nem por contrato. E temos uma garantia que pode ser que exista, é a garantia contratual. Deixo claro, primeiro, ela não é obrigatória. A loja ou fabricante dá se quiser. Pode ser gratuita ou onerosa. Então, no Brasil, pode vender garantia. Sabe aquela garantia estendida? Aquilo não é ilegal, cara. Aquilo pode ter, porque a loja pode até nem dar garantia nenhuma, só da lei, mas a loja pode não dar a garantia dela. Então, ela pode dar ou pode vender. E aí fica a questão. Quando temos uma garantia contratual e uma garantia legal, qual corre primeiro? Repetindo, quando temos garantia contratual e garantia legal, qual corre primeiro? Meu amigo, artigo 50 do CDC. Pela letra fria da lei, é isso que está no meu livro, Direito do Consumidor, Aprenda de uma Vez. Mas eu digo algo que só eu digo e não vai por mim, tá? Depois eu digo o que tu tem que colocar na prova. Mas a lei fala assim, a garantia contratual é complementar à legal. Repetindo, a garantia contratual é complementar à legal. Gente, complementar, eu aprendi em matemática que existem triângulos complementares e suplementares. Complementar, suplementar. Complementar, suplementar. Na minha cabeça, complementar é junto. Ó, prefixo grego com. Lembra do contrato, conterrâneo, compadre, junto. E aquilo que vem somar é chamado de suplementar. Lembra suplemento alimentar? Aquela bomba que tu toma para malhar, mas tu diz que é suplemento. Pois é, então veja. A lei não fala que a garantia contratual é suplementar a legal, fala que é complementar. Então, na minha tese, olhe para cá, quando se adquire algo e tem garantia contratual, ela corre junta com o prazo do CDC. Significa que se você compra um carro na loja e o fabricante te dá 2 anos de garantia, ao mesmo tempo que está correndo a garantia de 2 anos do contrato, está correndo os 90 dias de garantia contra vício do CDC. É isso que eu, Marco Evangelista, entendo. Mas não vai por mim. Eu vou repetir, não vai por mim. Não vai por mim. Se você é meu aluno, escreve isso, tá? Mas se você
tiver que fazer alguma prova, vai pelo entendimento da maioria, que para mim está errado, vai pelo entendimento da jurisprudência dominante, que para mim também está errado, mas é o dominante. É o seguinte, se diz isso aqui, é isso que tu vai colocar em qualquer prova que você for fazer, tá? OAB, concurso, admissão, qualquer coisa, é isso aqui. Primeiro corre o prazo contratual. Então, primeiro os 2 anos de garantia da loja ou quanto tempo a loja te der. Só depois que terminar é que começa a contar o prazo de 30 ou 90 dias do CDC, a depender se o produto é durável ou não durável, o serviço é durável ou não durável. Então, pelo entendimento dominante, eu falo em doutrina e jurisprudência, primeiro tem a garantia contratual sendo contada. Só depois que termina é que vem o prazo da garantia legal. Então isso aqui, na minha cabeça, não é complemento, isso é suplemento. Mas é assim que é o entendimento, ok? Então quando você lê no artigo 50 do CDC que a garantia contratual é complementar legal, veja que até a ordem do CDC é diferente do entendimento dominante. Você vai dizer que primeiro corre o prazo contratual. E só depois que termina o prazo contratual, aí é que começa a contar o prazo da garantia de lei. Qual é? Que são 30 ou 90 dias para o caso de vício. Mas algo me faz dar o braço a torcer. Vamos para direito civil. Você encontra lá algo chamado vícios redibitórios. Vícios redibitórios nada mais é do que receber algo com defeito, mas que não seja relação de consumo. E lá no vício redibitório você encontra no Código Civil, CCB, o seguinte: os prazos deste código não correm se houver contrato de garantia. Então, em vício redibitório não se fala em produto ou serviço, se fala só bem, móvel e imóvel. Os prazos para vício, bem, isso não interessa aqui, mas é 30 dias e 1 ano, né? A depender se o bem é móvel ou imóvel. E o fato é o seguinte, e se for oculto, é 180 dias e 1 ano. O fato é o seguinte, esses prazos não correm se tiver cláusula de garantia. Ou seja, o Código Civil diz que primeiro é o prazo do contrato e depois é o prazo da lei. Código Civil. Então nós podemos dizer, olha fundamento, para fundamentar isso aqui, que é o entendimento da maioria, nós podemos usar a analogia. Analogia, aquela que está prevista na LINDB. Então, por analogia, nós podemos dizer que o artigo do Código Civil é plenamente aplicável por analogia aqui. O que legitimaria legalmente, primeiro vir o prazo contratual, para só depois então começar a contar o prazo do CDC. Então lembra, viu? É isso aqui que você vai colocar na prova, na interpretação do artigo 50, que diz que o prazo que a garantia contratual é complementar à legal. Então primeiro, prazo do contrato. Só depois, o prazo legal, o prazo da garantia da lei. Pronto, isso daí tu nunca erra. É isso. É isso, é isso. Assista e curta, favorite, é isso. É isso, é isso.